30 años ha costado, ya está aquí. Pues es un orgullo representar una comunidad como es el Athletic y eso, y para adelante somos ganadores y de puta madre. Con Euskadi O time que não se rendeu aos moldes do futebol atual. O time que não se vendeu em um mundo completamente tomado por pedaços de papel e números em aplicativos bancários. O time mais raiz que poderia existir. Bilbao, a capital do País Basco espanhol, possui uma cultura profundamente peculiar, desde o sentimento separatista até sua língua única. É parte da Espanha, mas completamente única. Não surpreendentemente, isso também se reflete em seu futebol. Como uma luz no fim do túnel para o povo basco, o Athletic Bilbao veio para hastear a bandeira da região na Espanha e honrar seus 126 anos de história. E agora nós vamos entender como o clube, cuja maior característica é sua política de contratar apenas jogadores bascos, conseguiu se manter no topo e sendo competitivo, nessa era tão financeira e mesclada que vivemos no futebol, e até mesmo foram além, chegando ao título da Copa do Rei em 2024. Então já entra em tela cheia e foca nesse vídeo que não é nada mais que mais uma análise de trave a trave. E é claro, galera, que antes de seguir o vídeo, eu preciso deixar para você um recado da KB Prime, que é bem rápido, não precisa nem pular. Eu tô deixando o link na descrição e no comentário fixado para você entrar no site e conferir o modelo que eles têm à disposição. Se você se interessar por algum manto, basta usar o cupom TRAVE5 e ter um desconto em qualquer pedido da loja. Então dá uma olhada no link da descrição e confira as camisas da KB Prime, que são sempre muito incríveis. Antes de seguir com o conteúdo, eu vou deixar uma sugestão aqui hoje, que é o canal Elite Futebol. Ele tem vídeos bem produzidos, também posta bastante shorts, então se você gosta da pegada aqui do canal, pode ser que você também goste do Elite Futebol. O link está na descrição e no comentário fixado, dá uma olhada lá no canal, e eu também deixei os links do Instagram e o X aqui do canal, então me segue lá para acompanhar outros conteúdos e bora voltar pro vídeo. A regra do Bilbao de não contratar jogadores que não tenham ligação com o País Basco é um aspecto do clube que opera tanto no âmbito da identidade quanto da economia, com repercussões multifacetadas em cada um. Embora sua filosofia tenha evoluído muito em sua importância cultural, a origem foi na verdade meio banal e surgiu da praticidade e embates ao longo de sua história. Na Copa do Rei de 1911, o clube ainda tinha muitos jogadores de origem inglesa, que foram os fundadores do Bilbao, daí vem seu nome em inglês, Athletic Club. E como uma resposta a essas críticas e de maneira a também reconhecer e exaltar o espírito de seu povo, sempre orgulhoso de sua região, o clube decidiu implantar uma regra vitalícia e que jamais deveria ser quebrada em hipótese alguma. O Athletic Club de Bilbao jamais deveria contratar um jogador que não fosse de sua região, o chamado País Basco. Isso dura até os dias de hoje, mas durante sua história, essa regra passou por algumas flexibilizações. No início era bem rígida, realmente apenas jogadores que nasciam na região poderiam jogar pelo clube, e com o tempo algumas concessões foram sendo realizadas, como permitir um jogador de outra região da Espanha, mas que tivesse alguma ascendência basca e vivesse no local. E também um pouco mais à frente, e como é nos dias atuais, passaram a permitir estrangeiros desde que fossem jogadores formados nas categorias de base do clube. E é por isso que você vê Iñaki Williams jogando atualmente por lá. Apesar de ser ganês, ele viveu no País Basco, foi criado sobre as regras e costumes locais e foi formado no clube. E você pode imaginar que essa política restritiva foi algo que sempre foi uma pedra no sapato em termos de sucesso esportivo para o clube, ainda mais quando eles não venceram muitos títulos no século atual, tendo apenas 2 Supercopa da Espanha em 2015 e 2021, e fora isso só haviam conquistado as últimas taças em 1984. Mas a verdade é que o Bilbao sempre foi muito tradicional e respeitado na liga, tanto que
está até hoje entre os 3 times que nunca caíram para a segunda divisão, junto com Real Madrid e Barcelona. Também é o 3º time com mais títulos no país e mesmo não tendo títulos continentais como o Atlético de Madrid, nacionalmente se mantém com mais conquistas e devemos lembrar suas dificuldades para os moldes atuais do futebol, que sempre exigem mais miscigenação, digamos assim. O Bilbao tem alguns recordes que mantém até hoje no país, como ser o único time junto com o Real Madrid ao vencer invicto a Liga Espanhola e no mesmo ano em que conseguiu esse título invicto, também aplicou a maior goleada da história da Liga, que foi um 12-1 contra o Barcelona. Quem diria, né? Para quem acompanha o futebol atual, pensar nisso é algo surreal. E em relação a jogadores, o Bilbao detinha os títulos de maior goleador da Liga Espanhola e maior artilheiro de uma única temporada, conseguidos pelo astro do clube Telmo Zarra, mas ultrapassado recentemente por Messi e Cristiano Ronaldo, respectivamente. E agora uma curiosidade, e não um recorde em si. Em 1998, quando o Atlético completava 100 anos de história, eles resolveram comemorar a grande marca, marcando um amistoso contra a maior seleção do esporte. E o detalhe é que o jogo foi uma preparação da seleção brasileira para a Copa de 98 e eles empataram com o Brasilzão em 1-1. Os caras não são pouca coisa, meus caros. Seguraram a seleção brasileira finalista em 98. Mas um pouco após essa conquista, mais precisamente após o ano 2000, o Bilbao passou por turbulências, mas não só ele, claro, foi uma turbulência global devido aos novos rumos que o esporte tomava. Você já me ouviu falando aqui nesse canal que nessa época os investimentos externos estavam crescendo exponencialmente no mundo do futebol. Isso desde meados dos anos 90, e assim como outros clubes tradicionais em outros países, o Bilbao teria dificuldades em se estruturar e acompanhar o investimento pesado depositado em todos os clubes, ainda mais considerando que sua reserva de talentos sempre seria menor em teoria que a de outros clubes da liga. Não à toa, o clube que havia ficado em segundo na temporada 97-98, a do jogo contra o Brasil, depois passou a figurar apenas o meio de tabela, até chegar ao pior momento de sua história na temporada 2006-2007, em que lutou para não cair até a última rodada e conseguiu se safar um ponto à frente do Celta de Vigo. Mas após esse momento difícil, o time já passou a figurar posições maiores na tabela e também começou a chegar firme em Copas, como a final da Europa League em 2012, que daria o primeiro título internacional ao clube, mas acabou esbarrando no Atlético de Madrid. Foi para a Champions na temporada 2014-2015 e jogou mais vezes a Europa League também, além de chegar em uma final de Copa do Rei, também em 2015 contra o Barcelona, e acabou perdendo, mas numa disputa totalmente equilibrada, terminando 4-3 para o Barça no agregado. Mas o ápice de sua história recente ocorreu nesse ano, com a conquista da Copa do Rei sobre o Mallorca. O time já vinha batendo na trave há um tempo. Na temporada 19-20, perdeu na final para o Real Sociedad e na temporada 20-21 foi vice para o Barcelona. E mesmo essa final em que conseguiu vencer, sendo contra um time de menos expressão, o Bilbao teve um caminho difícil pela frente e fez valer o título com uma campanha incrível. Até as quartas de final, o nome do time foi Villalibre, que terminou o campeonato como artilheiro, mas chegando na fase decisiva, eu coloco 3 nomes como os principais expoentes dos resultados: os irmãos Williams e Sunset. Cara, esse último jogou demais. Contra o Barcelona, além de ter feito o gol de empate que levou o jogo para a prorrogação, ele gerou bastante jogo para o Bilbao, fez boas participações e na final ele também fez o gol de empate que levou para os pênaltis. Já os irmãos Iñaki e Nico Williams brincaram um pouquinho também. Era passe de um para gol do outro e sempre com verticalidade. Os lances estão passando aí no fundo e quero que você repare em como o time é bem treinado ofensivamente pelo Valverde. Repare que os jogadores permanecem calmos na entrada da área quando um ponta está com a bola pela lateral e quando percebem que vem o momento do cruzamento, eles atacam com explosão a área, pegando os zagueiros desprevenidos ou até encontrando espaços com mais facilidade. Essa jogada se repetiu diversas vezes nessa competição e é uma característica desse Atlético. Mesmo não saindo gol todas as vezes, é claro, é sempre uma jogada perigosa. E esse título não é só expressivo por ser um time de menor expressão mundial, e sim por ter sido conquistado por uma equipe que mantém uma tradição que a deixa em desvantagem no meio do futebol. E isso desde 1911. Isso é grandioso, ainda mais no futebol moderno, em que investimentos no plantel de jogadores fazem toda a diferença. Você conquistar um título em 2024 usando apenas jogadores de uma região
Brasileirão, mantendo uma tradição com mais de 100 anos, é muito gigante. E com certeza o Bilbao vai passar a ser visto de outra maneira pelas pessoas. E esse foi o primeiro episódio de um quadro aqui do canal em que pretendo falar sobre times sem tanta expressão aqui no Brasil, times que geralmente ficam no meio de tabela em suas ligas, mas que são tradicionais e têm uma história incrível para contar. Então, se você curtiu essa ideia, deixa aí embaixo nos comentários sugestões de times que você quer ver em um vídeo como esse aqui, pode ser de qualquer uma das 5 grandes ligas, ou até mesmo da portuguesa e holandesa, ou até do Brasileirão. Se inscreve no canal para não perder todas as novidades que estão por vir. Além desse quadro dos times, também pretendo trazer sobre jogadores e tem as minisséries que estão sendo produzidas, então ativa o sino para não perder nada e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.